Quando saiu de DeepSeek lá, surpreendeu alguém? O mercado inteiro se surpreendeu, né? Porque ninguém estava esperando. Até foi engraçado, né? Eu fui para o Fórum Econômico Mundial em Davos, e em Davos só se falava que a guerra de IA era uma guerra de infraestrutura. O Trump tinha anunciado que ia investir 500 bilhões de dólares, né? Não era o governo dos Estados Unidos, mas um consórcio chamado Stargate, com a OpenAI e outras, que iam construir uma mega infraestrutura, inclusive parte dela subterrânea, né? Para ser protegida de bomba e qualquer coisa do tipo. E isso era assim, a premissa era, quanto mais estrutura, mais data center, água e energia, mais poderosa é a sua IA. E o que o DeepSeek mostrou é que há outros modelos, entendeu? Que você pode criar uma IA muito poderosa, pode não ser a top de linha, mas ela é boa o suficiente, sem ter que fazer a corrida necessariamente de volume de infraestrutura, que continua importante, tá? Mas o modelo ele pode ser outro também. E aí, quando o DeepSeek apareceu, isso aí derrubou no dia as ações da NVIDIA, caíram todas, várias ações de empresas de tecnologia nos Estados Unidos caíram e deu uma chacoalhada nas premissas. Hoje elas ainda estão aí, acho que infraestrutura continua sendo o gargalo, mas não é exatamente como estava se dimensionando, que era construa um data center monumental e você vai ser o líder de IA. Não é o caso. A DeepSeek acabou de provar isso. Entendi. Quem são os jogadores desse tabuleiro aí? Vai lá. Olha, eu vejo da seguinte maneira, tá? Eu acho que assim, os Estados Unidos e a China são evidentemente os dois jogadores principais. E a gente tem aí, como o Ronaldo colocou muito bem, uma guerra que nem é mais fria, tá? E você tem aí uma declaração de guerra explícita do ponto de vista comercial, e isso gera uma tensão que consequentemente polariza, né? Toda vez que você tem dois players importantes brigando, o mundo acaba forçado a tomar partido, e aí você começa a ter uma polarização que às vezes é até interessante, tá? Por exemplo, a União Soviética não teria sobrevivido tanto tempo se não existisse uma tensão tão grande com a OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos e assim por diante. Então, a gente sempre tem que pensar que essas estruturas bipolares, às vezes elas interessam as duas partes. Mas feito esse introito, eu acho que o ponto que é assim, importante pensar para a gente falar quem são os players é que existe uma cadeia logística da produção no Ocidente que envolve maior número de players do que, por exemplo, no Oriente. Entendi. Então, no caso de infra, que o Ronaldo colocou muito bem, é algo que ao longo do tempo segue muito importante, mas a gente vê hoje em dia que existem alternativas. A gente tem que pensar o seguinte: a produção dos microprocessadores, o chip, ela é uma das produções mais complexas do mundo. E essa produção é complexa não simplesmente porque algumas empresas dominam a capacidade de empacotar transistores no menor espaço possível, mesmo que isso envolva uma série de fenômenos quânticos complicados, e elas têm que resolver um monte de problema lá. Não é só isso. É que você precisa, por exemplo, pegar uma placa de silício ou outro material e fazer o etching, o desenho nela. Você precisa fazer coisas assim, que é marcar onde vão entrar esses processadores e tudo mais. Então tem uma empresa holandesa chamada ASML que é a principal na técnica mais avançada de você criar as bases para a empresa mais avançada nos chips fazer os chips. Tá? Então, a ASML cria esse negócio chamado etching, que é o desenho do chip, usando uma técnica chamada EUV, que é uma litografia por ultravioleta extrema, que vai levar um componente que vai ser usado pela TSMC, que é a empresa de Taiwan, que é, em última análise, grande parceiro do Ocidente ali na fronteira, ou talvez dentro da China. Há debate sobre isso, que vai produzir outras também, mas sobretudo ela hoje em dia a principal empresa disso. Até o discurso do Trump hoje à tarde mencionou ela. E aí você tem atrás dessa dupla, que é a dupla mais visível, algumas outras. Então, por exemplo, os alemães, que tem a Carl Zeiss, que é uma empresa de lentes, né, de óculos e tal, super importante. Existe uma lente específica da Carl Zeiss que é usada para um processo que vai levar o etching, uma marcação do negócio que o holandês vai fazer. E é uma loucura, tá? O negócio funciona o seguinte, é como se fosse uma bomba,
muito assim, que é explodida, olha que loucura, num espaço microscópico, e essa explosão gera um plasma, e há um raio de plasma que marca o negócio, que marca, né, a placa de silício, e esse raio de plasma ele só marca o silício com precisão porque os espelhos mais precisos do mundo, as lentes mais precisas do mundo, são produzidas pela Carl Zeiss. E aí, do outro lado, olha que loucura. Que loucura. E aí você tem um negócio que é o seguinte, os chips de antigamente, eles eram bidimensionais. Agora eles são tridimensionais, tá? Eles vão ganhando camadas que vão empacotando mais coisas dentro. Então, quando a gente fala que um chip, por exemplo, tem 4 milímetros, não é que ele tem 4 milímetros, quer dizer que existe 4 nanômetros. Existem 4 nanômetros de distância entre um microprocessador e outro. É o espaço intermediário, tá? Então, é toda uma questão de fazer um origami. E aí tem uma empresa japonesa específica que é a especialista numa máquina de fazer origami. Então, no final das contas, a grande diferença é que o Ocidente tem, no mínimo, os Estados Unidos, que é o grande consumidor, Holanda, Alemanha e Japão. Enquanto a China também tem os seus parceiros. Mas dado o embargo, é um embargo histórico, a China internalizou mais dessa produção e, consequentemente, está matando no peito boa parte. Então, Huawei e outras empresas chinesas estão se dispondo a desenvolver tanto a máquina de litografia, que é essa que faz o desenho no negócio, quanto a máquina que vai fazer a própria estrutura do chip, a propriedade intelectual, o design do chip, quanto a fabricação, que seria da TSMC lá na China também, e assim por diante. Então, a China tem uma cadeia logística de produção menor, porque as empresas embargadas fora acabaram todas impedindo esse desenvolvimento em diferentes partes dessa cadeia. Entendi. Lá, então, eles resolvem tudo dentro de casa. Isso é... Resumindo isso. Né? Isso é... Bom, vamos lá. Eles são bons em fazer umas engenharia reversa também, não são? Os chineses? São. Até o Álvaro esteve na China agora há pouquíssimo tempo, Você né? foi 1000 vezes também. Mas o que acontece é o seguinte, são até um ponto porque eles copiavam, o Japão fez muito isso, né, na década de 70, eles copiavam modelos americanos, só que a partir de um determinado momento eles começaram a inventar, a fazer eles mesmos, né? Então, por muito tempo, a China foi aquele sinalzinho Made in China, né? E agora é cada vez mais Designed in China, né? Então, a ambição e a mudança que eu acho que aconteceu foi essa, de que os chineses hoje, eles também são criadores, né? E estão na liderança de várias áreas. Por exemplo, drone chinês é difícil de você competir, ainda mais com a questão da manufatura e do design com os drones chineses. E em IA e chip está começando a virar isso. Porque o Álvaro citou várias empresas, né? A japonesa, a holandesa, a alemã, todas têm uma coisa em comum. Nenhuma pode fazer negócio com a China. Elas estão banidas, né, por causa do posicionamento dos Estados Unidos. Então, eles estão desenvolvendo a própria cadeia de produção e os próprios mecanismos. E os Estados Unidos achavam que eles estavam bem para trás. E não estavam tão atrás assim. Hoje já tem chip chinês que você consegue usar para treinar IA. E chip hoje é a grande escassez, né? Você conversa com qualquer pessoa, em qualquer lugar, está todo mundo atrás de chip. Eu conversei esses dias com o pessoal lá de Goiás, do CEIA, que é o principal centro de inteligência artificial numa universidade no Brasil, lá, em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás. E eles falando assim, pô, a gente está cheio de projeto aqui, está faltando chip, está faltando infraestrutura. Então, todo mundo está atrás dos chips. Esse é o santo graal que está todo mundo buscando para poder treinar. Os bilionários devem estar olhando para esse lugar aí também para ficar mais ricos ainda, né? Porque, bom, você falou, escassez, né?